Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as suas graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações e sobre todos aqueles que somos obrigados a orar. Hoje, também, a Igreja celebra o dia de São Lucas, evangelista. São Lucas, ele é citado por São Paulo na carta aos Colossenses. Define Lucas, autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos, como médico amado. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, Lucas nasceu em Antioquia da Síria e era um gentil. De fato, sempre na carta aos Colossenses, São Paulo fala de seus companheiros e nomeia por primeiro aqueles que vieram da circuncisão, isto é, os judeus, sem incluir Lucas. Além do mais, em seu evangelho, Lucas demonstra particular sensibilidade em relação à evangelização dos gentios. Foi ele quem narrou a parábola do bom samaritano, citou o elogio que Jesus fez pela fé da viúva de Serepta, de Naamã, o sírio, dos samaritanos leprosos, o único que voltou expressar seu agradecimento a Jesus por ter sido curado. Nada sabemos sobre as circunstâncias em que Lucas se converteu, mas pelos Atos dos Apóstolos podemos dizer quando Lucas se juntou a São Paulo. Até o capítulo 16, os Atos foram narrados em terceira pessoa. De repente, logo após a visão de Paulo, um macedônio lhe pede para ir ajudá-lo na Macedônia. Passou à terceira pessoa do plural, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhes anunciar o Evangelho. Logo, Lucas acompanhou Paulo no ano 51 a Samotrácia, Nápoles e Filipos. Depois há uma nova passagem para a terceira pessoa, que nos leva a pensar que Lucas não tinha sido preso com Paulo, pelo contrário, que havia permanecido em Filipos após a partida do amigo. 7 anos depois, Paulo voltou àquela região e Lucas, que no capítulo 20 retoma a narração em primeira pessoa do plural, e foi com ele a Milito, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Quando Paulo foi preso em Roma, no ano 61, Lucas ficou ao seu lado, como referem as cartas de São Paulo a Filemon e Timóteo. Depois que todos haviam abandonado, na fase final de sua reclusão, Paulo escreveu a Timóteo: somente Lucas está comigo. É possível perceber a característica mais original do Evangelho de Lucas graças aos 6 milagres e às 18 parábolas que não encontramos nos outros evangelhos. Ele dedica a atenção particular
aos pobres e às vítimas das injustiças, aos pecadores arrependidos, acolhidos pelo perdão e a misericórdia de Deus. Ele narra a parábola do pobre Lázaro e o rico Epulão, fala do filho pródigo e do pai misericordioso, que o acolhe de braços abertos, descreve a ação da pecadora perdoada, que lava os pés de Jesus e com lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Cita as palavras de Maria no Magnífica, quando ela proclama que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mão vazia. A relação particular que Lucas tem com Maria é outra característica do seu evangelho. Por meio dele, e podemos imaginar, por meio da narração que Maria lhe fez pessoalmente. Conhecemos as palavras da Anunciação, da visita a Isabel e do Magnífica, por seu intermédio. Sabemos os particulares da apresentação de Jesus no templo e a angústia de seus pais, Maria e José, por não poder encontrar seu filho de 12 anos no templo. Provavelmente, graças a esta sensibilidade narrativa e descritiva, que nasce a tradição de ser o primeiro iconógrafo. Sabemos que Lucas era pintor. As notícias concernentes à sua morte são incertas. Algumas fontes falam do seu martírio, outras dizem que viveu até a idade avançada. A tradição mais antiga diz que morreu na Boécia, com 84 anos, depois de ter se estabelecido na Grécia, onde escreveu seu Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Oremos. Senhor nosso Deus, escolheste São Lucas para revelar pela pregação, pelos escritos, o mistério do vosso amor para com os pobres. Concedei aos que já se gloriam do vosso nome perseverar num só coração e numa só alma, e que todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário.
Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, neste santo evangelho que acabamos de ouvir, São Lucas narra o envio dos 72 discípulos que Jesus faz. É interessante algumas recomendações de Jesus, mas a mensagem central deste santo evangelho, ela está no ponto em que Jesus vai dizer: pedi ao Senhor trabalhadores para a colheita. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe trabalhadores para a colheita. E outra centralidade deste santo evangelho está lá no final. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Quando nós ouvimos o primeiro ponto que eu citei, que nos chama a atenção, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Desde aquele tempo, Jesus já havia uma necessidade de trabalhadores para a messe. Não era fácil encontrar alguém disponível. Era muito o desejo de receber os bens e as bênçãos de Deus através dos seus profetas, dos seus enviados, mas alguém que se disponibilizasse para o trabalho à messe de Deus era muito difícil de se encontrar, como nós podemos observar nos dias de hoje. Poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que se dedicam ao trabalho a Deus, que se dedicam a ser evangelizadores, que serem anunciadores da palavra de Deus. E o segundo ponto que nós observamos, que Jesus vai dizer: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de vós. De quem são esses que o reino está próximo? Daqueles que acolheram a palavra de Deus, daqueles que acolheram a mensagem levada pelos discípulos, a mensagem levada de Jesus. O reino de Deus é o próprio Jesus que deveria passar por ali. E ele ia passar por ali. Então o reino de Deus está próximo de vós. O reino de amor, o reino de graça, o reino de bênçãos. E acolher este reino de Deus, acolher a Jesus, é acolher o reino de Deus, é acolher o próprio Deus. E esta acolhida concede-nos a salvação. No Antigo Testamento, o principal objetivo para a salvação daqueles que criam em Deus era observar os mandamentos da lei de Deus, observar a palavra e acreditar que Jesus é o Messias que devia vir. Então, acreditou, colocou em prática os mandamentos, viveu a palavra de Deus e acreditou que Jesus Cristo é o Messias que devia vir, né? O Cristo de Deus era o Messias que devia vir, e esperasse com o coração ardente aquela vinda do Messias. Todos que viveram com este intuito em seu coração, eles se salvaram. Porque esse era o objetivo
do Antigo Testamento. A observância da palavra de Deus, dos seus mandamentos e a espera do Messias, a espera do enviado de Deus. Acreditou nisso é princípio de salvação. No Novo Testamento, o princípio de salvação é acreditar no Santo Evangelho, acreditar nos mandamentos da lei de Deus, acreditar na palavra de Deus e que Jesus é o Messias que veio, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à direita de Deus Pai e que há de vir para julgar vivos e mortos. Então, hoje, o princípio de salvação mudou. Nós precisamos de acreditar na palavra de Deus, nos mandamentos, no Santo Evangelho e acreditar que Jesus é o Messias que veio, que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará para julgar vivos e mortos. Então, este é, nos dias de hoje, princípio para a nossa salvação. Se crermos nisso, seremos salvos. Se não crermos, seremos condenados. Por quê? O próprio Evangelho vai dizer, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Então, este é o princípio de salvação para nós neste tempo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e as bênçãos sobre nossas vidas, sobre tudo aquilo que somos e temos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, o dom que recebemos do vosso altar, nos fortifique e nos fortaleça na fé transmitida por São Lucas em seu Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.